Você foi abandonado na sua pior fase, e isso quase te destruiu por dentro. Não foi um simples término, não foi aquela despedida amigável onde cada um segue seu caminho. Foi um corte seco. Foi a pessoa que deveria ficar, que havia prometido ficar, virando as costas exatamente no momento em que você mais precisava de um porto seguro. E a pior parte não foi a ausência dela. A pior parte foi o que você começou a acreditar sobre si mesmo depois que ela partiu. Você ficou com aquela pergunta atravessada na alma: o que há de errado comigo? Se você está ouvindo isso agora, é porque essa dor ainda pulsa em algum lugar dentro do seu ser. Pode ser uma ferida aberta, ainda latejante. Pode ser uma cicatriz antiga que dói quando a saudade aperta ou quando a solidão bate à porta. Não importa. O que importa é o que você vai descobrir nos próximos momentos, porque existe uma verdade sobre o que aconteceu com você que vai transformar completamente a forma como você enxerga essa história. E essa verdade não é sobre aquela pessoa, é sobre a sua verdadeira essência. Mas antes de chegarmos lá, você precisa compreender algo que ninguém teve a coragem de te dizer até agora. Quando alguém que você amava e em quem confiava partiu no seu momento mais sombrio, você criou uma narrativa. Todo ser humano faz isso. É um mecanismo de sobrevivência. A mente precisa dar um sentido ao caos. Precisa encontrar uma explicação para a dor que seja possível de carregar. E a história que a maioria das pessoas constrói é esta: eu não fui suficiente. Você reviu cada conversa, releu cada mensagem no WhatsApp, analisou cada sorriso, cada abraço, cada promessa feita à luz de velas ou na intimidade do quarto, e começou a procurar o instante exato em que você falhou. O momento em que você foi intenso demais ou se fechou demais, muito carente ou muito independente. Você virou um detetive da sua própria insuficiência, buscando as provas que confirmassem o veredito que aquela saída pareceu gritar sobre você. Mas e se eu te disser que toda essa investigação foi baseada numa premissa completamente errada? E se o problema nunca foi o que você fez ou deixou de fazer? E se o problema foi que você tentou sustentar uma estrutura que nunca foi feita para durar? Pense comigo, quando um prédio está sendo construído, os pedreiros colocam andaimes em volta da estrutura. Esses andaimes são feios, rústicos, temporários. Eles existem com um único propósito: dar suporte enquanto a construção de verdade acontece por dentro. E quando a obra está pronta, quando o prédio já se sustenta sozinho, os andaimes são retirados. Não porque falharam, mas porque cumpriram exatamente a função para a qual foram colocados ali. Aquela pessoa que foi embora quando você mais precisava não era um pilar, ela era um andaime. Você passou meses, talvez anos, chorando. Atenção, você precisa se preparar agora. Eu separei um material exclusivo para quem sente que foi separado para algo maior, mas vive cercado de ruído, distrações e sobrecarga mental. Essa é uma jornada de 30 dias que vai transformar sua vida. Um caminho guiado para blindar sua mente e se preparar para o que vem, com práticas diárias de foco, limites e disciplina. Pare de negociar com o ruído. Aprenda a identificar distrações antes que elas te controlem e fortaleça sua mente. Também disponível em versão de áudio imersiva. Mais de 10,00 leitores já transformaram suas vidas através da jornada de 30 dias. Milhares de pessoas já começaram essa transformação. Pessoas como você, que estavam cansadas de viver na névoa. Pessoas comuns que decidiram parar de aceitar o caos mental. Aproveite esta oferta por tempo limitado, apenas este mês. Acesse seu link logo abaixo no comentário fixado. Pela retirada de uma estrutura temporária, sem perceber que a construção, você mesmo, já estava de pé, já estava sólida, já estava pronta. O barulho que você ouviu quando ela partiu não foi o som de um desabamento.
Foi o som do andaime sendo removido para revelar a beleza do que você mesmo ergueu. Mas existe uma camada nessa dor que vai muito além da metáfora do andaime. Uma camada que tem a ver com como você aprendeu, desde a infância, a medir seu valor pela permanência das pessoas ao seu redor. Reflita, você cresceu num ambiente onde o amor era condicional? Onde o afeto vinha com cobranças escondidas? Onde você precisava se comportar de um certo jeito para ter certeza de que as pessoas não iriam embora? Se a resposta for sim, e para muitos brasileiros acima dos 35 anos, que cresceram em famílias onde emoção era tabu, onde homem não demonstra e mulher forte não pode se mostrar frágil, essa resposta costuma ser sim. Então, o abandono que você viveu não foi só uma experiência isolada. Foi a confirmação de uma crença que já estava plantada dentro de você há muito tempo. E é aí que o trabalho verdadeiro começa. Não na análise do outro, dentro de você. Mas espera, antes que você respire aliviado pensando que é só isso, preciso te contar algo crucial. Porque existe uma camada dessa dor que vai muito além da perda em si. Uma camada que a maioria das pessoas nunca tem coragem de encarar. Existe um tipo de sofrimento diferente de qualquer outro. É o luto por algo que nunca existiu de verdade. Quando alguém parte dessa vida, você chora por uma realidade que existiu e que se foi. Existe uma solidez nessa dor, uma legitimidade. O mundo reconhece esse luto. Tem velórios, tem missas de sétimo dia, tem palavras de conforto. Mas quando você descobre que a pessoa que amava não era quem você imaginava, quando você percebe que a conexão que acreditava ter era, em grande parte, uma projeção sua sobre alguém que nunca esteve na mesma profundidade, você enfrenta um luto que o mundo não sabe nomear. Você não chora pela pessoa. Você chora pela ilusão. Isso é devastador de um jeito muito particular, porque as memórias param de ser um consolo e viram uma espécie de traição. Aquele jantar especial no boteco da esquina que você guardou no coração como um momento sagrado. Será que era real? Aquele momento de vulnerabilidade na beira da praia, quando você se abriu completamente e acreditou ter sido visto de verdade. Será que a outra pessoa estava realmente presente? Aquelas palavras de amor sussurradas no ouvido. Quanto de verdade havia nelas? Cada lembrança se torna suspeita. Cada gesto de carinho precisa ser reavaliado sob a luz fria da decepção. Você se vê obrigado a reescrever sua própria história, apagando capítulos que antes traziam calor e agora só revelam o quanto você, sem saber, participou de um engano. Isso não é fraqueza. É o processo mais brutal e mais necessário de discernimento que uma alma pode atravessar. E tem algo que ninguém te fala sobre esse processo. Ele vai revelar coisas sobre você que você nunca conheceria sem ter passado por isso. Existe um dado que pouca gente conhece, mas que a ciência já documentou com clareza. A dor da rejeição social ativa as mesmas regiões do cérebro que a dor física. Não é modo de dizer, é neurociência. Quando você diz que aquela partida doeu como uma facada, você está descrevendo com precisão o que aconteceu dentro do seu cérebro. Pesquisas mostram que a área do córtex somatosensorial, responsável por processar dor física, se acende de forma mensurável quando uma pessoa revive uma experiência de rejeição intensa. Isso significa que o que você sentiu foi real, biologicamente real, e que precisou de cuidado real para ser processado, não de positividade tóxica, não de frases de efeito, de um processo genuíno de atravessamento. Existe um conceito antigo, presente em várias tradições espirituais pelo mundo, que fala de uma purificação pelo fogo. Os alquimistas medievais chamavam de crisol, um cadinho onde o metal bruto era submetido a um calor extremo para que as impurezas subissem à superfície e fossem retiradas, deixando apenas o ouro puro. A dor do abandono é esse fogo.
Não estou dizendo isso de forma romântica ou para diminuir o que você viveu. Estou dizendo como uma realidade funcional. Quando você é obrigado a se reconstruir sem a presença de alguém que você considerava essencial, você descobre recursos internos que nunca teria acessado de outra forma. Pense em alguém que você admira pela força que carrega. Alguém que passou por dificuldades e saiu de lá com uma clareza no olhar e uma firmeza no caráter que as pessoas sentem quando ela entra no ambiente. Essa força não foi comprada na farmácia, não foi herdada, foi forjada. Exatamente no tipo de dor que você está atravessando agora. Quando você perde alguém que considerava um pilar e descobre que estava de pé o tempo todo, você aprende a diferença entre apoio e dependência. Quando você processa a traição de uma ilusão e decide continuar assim mesmo, você desenvolve um tipo de coragem que não é ostentação, é enraizamento, é saber que você já tocou o fundo do poço e sobreviveu. E aqui é onde a espiritualidade encontra a psicologia moderna de uma forma que os dados confirmam. Estudos mostram que entre 50% e 70% das pessoas que passam por experiências traumáticas relatam alguma forma de crescimento pós-traumático. Mudanças positivas genuínas em como se enxergam, nos relacionamentos que cultivam e na sensação de possibilidade que carregam dentro de si. Não é que a dor foi boa, é que dentro da dor existia matéria-prima para algo extraordinário. E você, ao contrário do que aquela partida tentou te fazer acreditar, soube usar essa matéria-prima. Tem um exemplo que gosto de trazer porque é muito próximo da nossa realidade. Pense na Dona Maria, uma mãe solo do interior do Ceará, que criou 3 filhos depois que o companheiro foi embora. Não tinha uma rede de apoio forte, não fazia terapia, não tinha livro de autoajuda. Tinha o serviço, a fé na Senhora Aparecida e a teimosia de não desmoronar na frente dos filhos. 20 anos depois, esses filhos descrevem a mãe com uma palavra que sempre aparece: fortaleza. E quando você pergunta de onde vem essa fortaleza, ela aponta, sem exceção, para o momento em que ficou sozinha e precisou se erguer. Isso não romantiza o abandono. Isso reconhece que o ser humano tem uma capacidade de ressignificação que é, no sentido mais profundo, sobrenatural. Mas agora chegamos à parte mais importante dessa mensagem. E eu preciso que você preste atenção com muito cuidado no que vem a seguir, porque o que você está prestes a ouvir vai contra tudo que você provavelmente já foi ensinado sobre cura e espiritualidade. Todo mundo já te disse para perdoar. Sua família, seus amigos, talvez um pastor, um terapeuta, um livro de autoajuda. E a mensagem vem embalada em algo que parece bonito. O perdão é para você, não para outra pessoa. Perdoar é se libertar. Carregue amor no coração, não rancor. E existe verdade nessas palavras. Mas existe também uma armadilha enorme que ninguém tem coragem de nomear. O perdão apressado, sem estrutura, sem limites, sem que a ferida tenha sequer começado a cicatrizar, esse perdão não é libertação, é autotraição. Imagine que você sofreu um ferimento físico profundo, uma infecção séria, e alguém chega e diz: você precisa de paz. Pare de fazer curativo, pare de tomar antibiótico, pare de ir ao médico. Apenas pense pensamentos positivos e o amor vai curar. Qualquer pessoa com bom senso reconheceria que esse conselho, por mais bem intencionado que seja, é perigoso. A ferida precisa de cuidado ativo antes de poder ser coberta. A ferida emocional funciona da mesma forma. Quando você corre para perdoar antes de processar completamente o que aconteceu, antes de nomear a dor com precisão, antes de entender o padrão que permitiu aquela situação, antes de estabelecer limites claros para que não se repita, você está tentando cobrir uma ferida infectada. A infecção não some, ela vai mais fundo.
E quando aparecer de novo, e vai aparecer, será ainda mais difícil de tratar. Mas tem algo ainda mais sério nessa equação. Quando você perdoa apressadamente alguém que não reconheceu genuinamente o que fez, você está enviando uma mensagem para a sua própria alma. Uma mensagem silenciosa e devastadora que diz: minha dor não é importante o suficiente para exigir reconhecimento. Você está ensinando o seu sistema nervoso, a sua intuição, o seu discernimento, essa bússola divina que o universo colocou dentro de você para te proteger, que os sinais de alerta que ele emitiu não precisam ser levados a sério. E sabe o que acontece com uma bússola que você ignora repetidamente? Ela para de funcionar com precisão. Você começa a duvidar da sua própria leitura de situações. Começa a questionar se aquela sensação no estômago é intuição ou insegurança. Começa a se perguntar se está sendo sábio ou simplesmente com medo. E essa confusão interna te deixa vulnerável a repetir exatamente o mesmo padrão com pessoas diferentes. Não é coincidência que tantas pessoas passam pela mesma experiência de abandono ou traição múltiplas vezes. Não é azar. É um padrão que continua porque o perdão chegou antes da compreensão. Existe uma frase que ouço com frequência em conversas sobre relacionamentos, especialmente entre mulheres acima dos 40. Eu perdoei, mas não esqueci. E as pessoas dizem isso como se fosse uma contradição, como se o perdão verdadeiro exigisse amnésia emocional. Mas não exige. A memória da dor não é ausência de perdão, é sabedoria acumulada. É o seu sistema interno registrando informação para te proteger no futuro. Honrar essa memória não é rancor, é inteligência emocional. Aqui está uma distinção que pode mudar tudo para você e que a maioria dos ensinamentos espirituais superficiais não faz. Perdão e reconciliação não são a mesma coisa. Perdão é um processo interno. É você, ao longo do tempo, liberando o veneno do rancor do seu próprio corpo e da sua própria mente. Não porque a outra pessoa merece ser absolvida, mas porque você merece não carregar esse peso para sempre. Esse processo é seu, acontece no seu tempo, não é anunciado para ninguém, não exige que a outra pessoa faça nada. Reconciliação é diferente. Reconciliação é a restauração de uma relação. E para isso acontecer de forma saudável, de forma que não te coloque em risco novamente, existem pré-requisitos que não são negociáveis. A outra pessoa precisa reconhecer genuinamente o que fez. Não uma desculpa superficial para aplacar a situação. Não me desculpa se você ficou chateado, que coloca a responsabilidade emocional em você. Um reconhecimento real, específico, que demonstre que ela entende o peso do que causou. Precisa haver uma mudança demonstrada no comportamento, não apenas prometida com palavras. Palavras custam pouco. Padrões de comportamento consistentes ao longo do tempo custam tudo. E precisa haver limites claros que você estabelece e que a outra pessoa aceita e respeita. Não como punição, como estrutura, como a fundação nova sobre a qual, e somente sobre a qual, algo saudável pode ser construído. Sem isso, reconciliação não é cura, é repetição. E aqui está o alerta espiritual mais profundo que quero te deixar. A energia do universo é amor, sim, mas também é justiça e ordem. Existem consequências para as ações, e esse processo de consequências tem um propósito divino. Ele foi projetado para ensinar, refinar e transformar, tanto você quanto a outra pessoa. Quando você interrompe esse processo prematuramente, absorvendo o impacto das ações de alguém antes que esse impacto chegue até ela, você pode estar, sem querer, impedindo uma transformação que precisava acontecer. Isso não é crueldade, é respeito pela ordem natural das coisas. E tem um ponto prático aqui que precisa ser dito com clareza. Estabelecer limites não é fechar o coração. É o contrário.
Só consegue manter o coração aberto de forma sustentável quem tem fronteiras claras. Porque quando você não tem limites, o seu único mecanismo de proteção acaba sendo o fechamento total. Você oscila entre entregar tudo e não entregar nada, entre confiar completamente e não confiar em ninguém. O limite é o que permite que você fique aberto sem ficar exposto. E agora, chegamos ao momento que muitos de vocês esperavam desde o início. Porque em algum ponto dessa jornada acontece algo interessante. Algo que a vida real confirma com uma regularidade quase profética. A pessoa que foi embora quando você estava no chão, ela volta. Não necessariamente fisicamente. Às vezes é uma mensagem, uma rede social, um amigo em comum que menciona que ela perguntou por você. Às vezes é um olhar diferente num reencontro casual. Às vezes é ela se aproximando com a desculpa de que quer conversar. E o que muda não é ela, o que muda é você. Porque quando você passou pelo processo que essa narração descreveu, quando você processou a dor em vez de suprimi-la, quando você reconheceu a ilusão sem se destruir por ela, quando você se reconstruiu sem precisar da aprovação de ninguém, você emerge como uma versão de si mesmo que tem uma qualidade diferente, uma presença diferente, uma energia que as pessoas percebem mesmo antes de você falar uma palavra. E aí acontece algo que é ao mesmo tempo satisfatório e revelador. A pessoa que não viu seu valor quando você estava vulnerável começa a enxergar agora que você está inteiro. A pergunta que você precisa se fazer nesse momento não é: devo dar uma segunda chance? A pergunta é: o que esse retorno me revela sobre o padrão que existia antes? Se ela só consegue reconhecer seu valor quando você não precisa mais dela, isso é uma informação importante. Porque pessoas que genuinamente te amam não precisam que você esteja no seu melhor para te valorizar. Elas ficam no processo, elas ficam no caos, elas ficam quando você ainda está com o andaime e não sabe se o edifício vai ficar de pé. Tem uma situação que se repete tanto que virou quase um padrão reconhecível. A pessoa que foi embora na crise volta justamente quando você finalmente parou de precisar dela. Quando você encontrou ritmo próprio, quando sua vida ganhou direção, quando sua energia mudou, e ela volta com uma história. Estava passando por coisas, não estava pronto, errei e sei disso. E parte de você quer acreditar, porque esse é o desfecho que você sonhou durante as noites difíceis, o reconhecimento que você esperava. Mas aqui está a pergunta que vai separar o crescimento da repetição. Você quer aquela pessoa de volta porque genuinamente acredita que algo novo pode ser construído sobre bases novas? Ou você quer o reconhecimento como validação de que a dor valeu a pena? Se for a segunda opção, você está em território perigoso, porque o reconhecimento que você precisa não pode vir de fora. Precisa ter sido construído por dentro, ao longo de todo o processo que você atravessou. E se você ainda precisa que aquela pessoa te diga que você tem valor para acreditar nisso, o trabalho ainda não terminou. Você não deve isso a ninguém, mas especialmente não deve a alguém que escolheu ir embora quando ficar teria custado algo. Como você sabe que processou o suficiente? Como você sabe que está pronto para avançar, seja para novos relacionamentos, seja para uma nova fase de si mesmo, sem carregar o peso do que aconteceu como uma corrente nos tornozelos? Existem sinais concretos que indicam que você atravessou o processo e não apenas sobreviveu a ele. O primeiro sinal é que você consegue contar o que aconteceu sem que seu corpo reaja, como se estivesse acontecendo agora. Você consegue narrar os fatos com clareza, sem que a voz treme de raiva ou de dor. Isso não significa que não doeu. Significa que a ferida cicatrizou. O segundo sinal é que você consegue reconhecer o que aprendeu sobre si mesmo nesse processo.
E isso não soa como uma tentativa forçada de encontrar um lado positivo. Soa como uma verdade que você viu com seus próprios olhos, na sua própria experiência. O terceiro sinal é que os limites que você estabelece agora não vêm do medo, vêm do autoconhecimento. Você não diz, não aceito isso porque está com raiva. Você diz porque sabe, com uma clareza tranquila e firme, o que é compatível com quem você se tornou. O quarto sinal, e talvez o mais sutil, é que você para de precisar que aquela pessoa reconheça o que fez para se sentir em paz. O seu processo de cura se torna independente da postura dela. Você deixa de segurar o perdão como uma moeda de negociação e começa a processar por você mesmo, no seu tempo, no seu ritmo, pela sua própria saúde. Quando esses 4 sinais estão presentes, você não está mais reagindo à história antiga. Você está escrevendo uma nova e é compatível com quem você se tornou. O quarto sinal, e talvez o mais sutil, é que você para de precisar que aquela pessoa reconheça o que fez para se sentir em paz. O seu processo de cura se torna independente da postura dela. Você deixa de segurar o perdão como uma moeda de negociação e começa a processar por você mesmo, no seu tempo, no seu ritmo, pela sua própria saúde. Quando esses 4 sinais estão presentes, você não está mais reagindo à história antiga. Você está escrevendo uma nova. E agora quero falar diretamente com você, com aquele que está ouvindo isso e sente que o que foi dito ressoa de uma forma que vai muito além de uma simples coincidência. Existem pessoas que passam por experiências de abandono e saem de lá diminuídas, endurecidas no sentido errado, com muros altos e coração fechado, desconfiantes de tudo e de todos, e é compreensível. A dor intensa, sem processamento, produz exatamente isso. Mas existem pessoas que passam pela mesma experiência e saem de lá com algo completamente diferente, com uma abertura mais profunda, não mais ingênua, mas mais real, com uma capacidade de ver as pessoas com mais clareza, sem projeções e sem ilusões, com uma compaixão que só existe em quem conhece de perto o que é dor. Essa segunda categoria não é sorte, não é genética. É uma escolha que é feita de forma consciente, repetidamente, ao longo do processo de reconstrução. É a escolha de transformar, em vez de apenas sobreviver, de aprender em vez de apenas resistir, de abrir em vez de apenas endurecer. As tradições espirituais de várias culturas, do misticismo cristão ao budismo, do estoicismo romano, às raízes africanas e indígenas que formam a alma do nosso povo, todas convergem num ponto. Existem almas que foram designadas para passar por experiências difíceis, não apesar de quem são, mas por causa de quem são. Porque o que se forja nesses momentos não é algo pequeno. É algo que vai, inevitavelmente, servir como luz e orientação para outros que ainda estão no meio do processo. Pensa no quanto você teria dado, no momento mais escuro desse processo, para encontrar alguém que tivesse passado pelo mesmo e pudesse te dizer: eu sei onde você está, e eu sei que tem saída. Essa pessoa teria sido um presente inestimável para você naquele momento. Pois bem, você está se tornando essa pessoa para alguém que ainda não encontrou a saída. Se você é essa pessoa e o fato de que você chegou até aqui, em vez de desistir nos primeiros minutos, sugere que você pode ser, então o que você viveu tem um propósito que vai muito além da sua história pessoal. A sua dor se torna mapa. O seu processo se torna bússola para alguém que ainda está perdido, no mesmo labirinto que você já encontrou a saída. Não quero deixar você com uma mensagem bonita e vaga. Quero te dar algo concreto para fazer com o que você ouviu hoje. A primeira coisa é parar de se apressar no perdão.
Se você ainda está no processo, se a ferida ainda dói quando você aperta, dê a si mesmo a permissão de estar exatamente onde está. O perdão não tem um prazo externo, tem um ritmo interno que só você conhece. A segunda coisa é escrever. Pega um caderno, não o celular, um caderno de papel, e escreve a história como ela realmente aconteceu, não como você gostaria que tivesse acontecido, não minimizando nada para parecer mais razoável. A história real, com todos os detalhes que você tem evitado olhar de frente. Esse processo de colocar para fora é uma das ferramentas mais poderosas que a psicologia moderna conhece para processar experiências difíceis. Escreva até que não haja mais nada para escrever. A terceira coisa é identificar o padrão, não a pessoa. O ponto não é construir um dossiê contra alguém. O ponto é entender qual vulnerabilidade interna sua atraiu ou tolerou aquela dinâmica. Não para se culpar, para se conhecer, porque o autoconhecimento é a única proteção real contra a repetição. A quarta coisa é estabelecer um limite hoje, um único limite, concreto e específico, relacionado ao que aconteceu. Pode ser com aquela pessoa, se ela ainda faz parte da sua vida de alguma forma. Pode ser um limite interno, uma decisão sua sobre o que você não vai mais aceitar. Não precisa ser grandioso, precisa ser real. E a quinta coisa é reconhecer em voz alta, se possível, o quanto você cresceu, não em comparação com aquela pessoa, em comparação com a versão de você que existia antes de passar por isso. Porque essa versão, mais sábia, mais clara, mais enraizada, é o resultado do processo que você atravessou, e ela merece ser reconhecida. Existe uma sexta coisa, e essa é a mais importante de todas. Conecte-se com pessoas que estão no mesmo caminho que você. Isolamento é o ambiente onde a dor não processada cresce. Comunidade é o ambiente onde ela se transforma. Não precisa ser um grupo grande, pode ser uma conversa honesta com um único amigo que também está se reconhecendo nesse processo. Pode ser nos comentários desse áudio, onde você vai encontrar pessoas que passaram pelo mesmo e têm algo real para compartilhar. Mas quebre o isolamento. A cura raramente acontece em completa solidão. Antes de você finalizar, quero te fazer uma pergunta para reflexão. Se você pudesse mandar uma mensagem para a versão de você que estava no momento mais sombrio desse processo, aquele momento onde a dor era tão intensa que não parecia ter saída, o que você diria? Escreve essa resposta. Atenção, você precisa se preparar agora. Eu separei um material exclusivo para quem sente que foi separado para algo maior, mas vive cercado de ruído, distrações e sobrecarga mental. Essa é uma jornada de 30 dias que vai transformar sua vida. Um caminho guiado para blindar sua mente e se preparar para o que vem, com práticas diárias de foco, limites e disciplina. Pare de negociar com o ruído. Aprenda a identificar distrações antes que elas te controlem e fortaleça sua mente. Também disponível em versão de áudio imersiva. Mais de 10,000 leitores já transformaram suas vidas através da jornada de 30 dias. Milhares de pessoas já começaram essa transformação. Pessoas como você, que estavam cansadas de viver na névoa. Pessoas comuns que decidiram parar de aceitar o caos mental. Aproveite esta oferta por tempo limitado, apenas este mês. Acesse seu link logo abaixo no comentário fixado.